Meus queridos, essa é a professora Renata Moraes, minha amiga, minha parceira, que me ajuda, que eu só tenho a agradecer. E ela vai falar com vocês hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela é especialista nesse assunto, ela trabalha com isso, ela sabe falar sobre isso como ninguém. Então, por isso que eu convidei a Renata para estar aqui essa noite com vocês e falar sobre uma lei tão nova, né? E tão inovadora, tão ainda cheia de mistérios para a gente. Então, Rê, a palavra está com você, sinta-se à vontade e muito obrigada de coração por você aí me ajudar com compartilhar o seu conhecimento com a gente, tá? Obrigada de coração. Eu que agradeço. O som tá legal, tá todo mundo ouvindo bem? Joia. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, né, que a professora Lenise, para mim é uma dificuldade falar professora Lenise, porque para mim é Lê ou Lelê, mas estamos aqui em ritos formais. Peronomútil, viu? Porque às vezes eu dou Não, umas. pode ficar à vontade, Rê. Mas, bom, essa turma está em que termo, Lê? Lá na FEMA é É, anual, então é quinto ano. quinto ano. Ah, Estão já estão terminando. aí na porta da. Então, Na cara do gol já, então, já, pessoal. já. Que bom, muito bom, muito bom. Eu só estou perguntando assim por conta, né, das terminologias. Eu vou usar aqui algumas coisas que com certeza você já conhece. Obviamente que existem, como eu vou falar da Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos ver aqui, tem alguns conceitos que são peculiares à lei, né? Eles foram criados juntamente com a lei, que possui, inclusive, um glossário, né? Dada a especificidade do assunto, o legislador se preocupou em fazer isso, né? E colocou ali no artigo 5º da lei, que é a Lei 3.407 de 2018, ele colocou ali no artigo 5º e nos seus incisos um glossário para que as pessoas possam entender as terminologias que são recorrentes nos demais artigos da lei. Mas antes de entrar na lei, eu vou colocar aqui para vocês uma pequena apresentação para a gente poder entender essa questão, né, de privacidade e proteção de dados. Conforme a Lenise mencionou para vocês, eu trabalho praticamente 90% do meu trabalho com foco em Lei Geral de Proteção de Dados, e eu trabalho com implementação das adequações dentro das organizações, né? Trabalho com a iniciativa privada, né? Nunca tive ainda contato, nem fiz implementação em órgãos públicos, né? Mas a minha atividade atual ela é quase 100% focada nesse nicho, né? É um nicho novo, né, da advocacia, e concomitantemente eu também sou presidente da Comissão de Direito Digital da UAB daqui de Assis, e envolve não somente a LGPD, obviamente, mas diversos outros assuntos, né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou elencar aqui algumas legislações que envolvem privacidade e proteção de dados aqui no Brasil, tá? Então, nós temos, primeiro, uma lei de 98, que é a lei do software, né? A lei 9.609 de 98. Nós temos a Lei 12.737 de 2012, que é a Lei Carolina Dickmann, né, que altera, inclusive, o Código Penal. Nós temos a Lei 11.829 de 2008, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e tem vinculação com privacidade e proteção de dados de crianças e adolescentes. Nós temos o Decreto 7.962 de 2013, que é a Lei do E-Commerce, que complementa o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos a Lei 12.965 de 2014, muitíssimo importante, que é o Marco Civil da Internet, tá? O MCI.
O decreto 8771 de 2016, que completa o Marco Civil da Internet. A Lei 13.185 de 2015, que é a Lei de Combate ao Cyberbullying. A Lei 13.188, que é a Lei do Direito de Resposta, né, por vias telemáticas. A Lei 13.467 de 2017, que é a Lei do Teletrabalho, do Home Office, né, que altera a CLT. A Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. O Decreto 10.046 de 2019, que trata do compartilhamento de dados pela administração pública. A Instrução Normativa 1888 da Receita Federal do Brasil, que trata dos criptoativos. O Decreto 10.332 de 2020, que trata do governo digital. Decreto 10.356 de 2020, que trata da tecnologia da informação e da comunicação. Decreto 9.854 de 2019, que fala do Plano Nacional de Internet das Coisas, do IoT. A Resolução 332 do CNJ sobre inteligência artificial e proteção de dados. Lei 14.129 de 2021, que instaura o governo digital, desburocratização, inovação e transformação digital. A Lei 14.132 de 2021, que é a Lei do Cyberstalking, que altera também o Código Penal. E a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.407 de 2018, que é o que a gente vai focar aqui hoje um pouquinho, tá? Então, eu vou subir a apresentação aqui para a gente iniciar. Parece que travou. Meu Deus do céu. Não consegue, Rê? Eu estou te ouvindo. Você não Mas consegue? aqui parece que travou aqui. Oh, meu pai amado. Rê, você quer mandar para mim pelo WhatsApp e eu tentar compartilhar? O problema é que eu não estou vendo vocês. Tá travado aqui para mim tudo, só estou ouvindo. Ah, é? Não, a gente está vendo você. Para a gente está normal. Que coisa louca. Vocês estão Aí, vendo a minha tela? Tá nós aparecendo? temos. Agora está Ah, compartilhando a tela. ok. Vamos lá, então. Joia. Bom, gente, a primeira coisa, né, que a gente precisa pensar aqui é sobre essa frase. Essa frase aqui é de uma revista, tá? É muito importante, né, mundialmente conhecida, que é a The Economist, e ela fala que é sobre o recurso mais valioso do mundo. E aí eles colocam aqui, vejam, uma plataforma de petróleo, só que em vez de estar saindo petróleo aqui, o que estão saindo, né, são dados, né? Aqui são como se diz, a representação dos algoritmos, né? Esses numerizinhos, o 1 e o 0. E aí nós temos aqui a Amazon, a Uber, a Microsoft, a Google, a Facebook, a Tesla, né? Então,
A frase que se conhece hoje, que é muito divulgada, é justamente essa, né? Que data is the new oil, ou seja, os dados, eles são o novo petróleo. Por quê? Porque os dados é que movimentam praticamente tudo no mundo hoje em dia, né? Então, além de ser um ativo, né, é um recurso extremamente valioso e que praticamente 100% das empresas dependem deles para poderem movimentar os seus negócios, né? E aí, para a gente poder entender um pouquinho da importância sobre os dados, nós temos eles aqui como a base da pirâmide, né? Os dados, eles nada mais são do que uma coleção não estruturada, né? Vejam aqui no segundo desenho, um monte de bolinhas soltas no espaço, né? Então, eles são uma coleção não estruturada de fatos e números, né? Porém, quando a gente estrutura esses dados, a gente contextualiza esses dados, eles se tornam informações, que nada mais são do que dados estruturados, dados contextualizados, dados calculados, categorizados, dados condensados. Aqui a gente já pode ver uma diferenciação. Por quê? Porque nós temos aqui conceitos, né? Bolinhas verdes, bolinhas cinzas, né? Então, já existe aí uma estrutura, né? Agora, e quando a gente estrutura essas informações? É aqui, né, que as empresas buscam chegar, principalmente daqui para frente, que é o conhecimento, é fazer a estruturação dessas informações, ou seja, informações sobre informações, elas geram conhecimento, e as pessoas, elas querem conhecer sobre quem são os seus consumidores, quem vai comprar o produto delas, né? Seja uma indústria, seja um comércio, seja uma prestação de serviços, enfim. Você precisa conhecer as informações, você precisa estruturar essas informações para obter conhecimento, para que elas tenham elo e para que elas façam sentido, né? E para que você possa oferecer para o seu público, para o seu cliente, uma experiência melhor do seu produto, do seu serviço, para que você tenha intuições de como melhorar o seu negócio, para que você saiba onde que você tem que direcionar os seus negócios. Por quê? Isso tudo depende de conhecimento, de saber o que gira em torno de tudo, de todos aqueles dados. Essas bolinhas soltas aqui, elas são a base, mas na verdade elas não significam muita coisa. Então, para as empresas, inclusive para os órgãos públicos, eles necessitam desse conhecimento para poder dar andamento, dar continuidade aos seus negócios. Obviamente que não para aqui no conhecimento, ele vai precisar ainda de conhecimento sobre conhecimento, para ter o quê? Novas ideias, para lançar novos produtos, para poder cativar mais o seu público, enfim. E a junção e o conhecimento ou melhor, a estruturação dessas ideias, né, as ideias sobre as ideias, é que vão se transformar em sabedoria, que é o domínio sobre o conhecimento, né? E temos, então, o grande fenômeno, né, da internet e da globalização. O que a internet e a globalização elas fizeram? Elas transformaram a vida das pessoas. Elas transformaram o modo como as pessoas lidam com seus dados particulares. Então, durante muitas décadas, né, quem pegou lá aquela fase jurássica, né, da internet, né, lá no final dos anos 90, né, pelo menos aqui no Brasil, né, que foi um pouquinho mais demorado. Então, pegar ali de meados dos anos 90 para frente, a gente passa a entender que ao longo dessas décadas, as pessoas elas divulgavam os dados assim, inadvertidamente, como se não houvesse amanhã, né? Então, elas divulgavam dados mais e mais, e isso acabou virando um costume, né? Principalmente aqui no Brasil.
né, que as pessoas até hoje ainda não se preocupam muito com isso. Então, elas disponibilizavam formulários da web, a vida delas ali, simplesmente para poder ganhar um cupom de promoção, para poder fazer um teste daqueles testes ridículos que tem no Facebook. Saiba que animal você seria, saiba como você vai ser daqui 50 anos, saiba como será seu filho, enfim. Se você não fosse o que... como fala, se você não fosse gente, o que você seria? Uma mesa, um quadro, né? Isso, as pessoas disponibilizam dados ali para poder fazer aqueles testes. Por quê? Porque elas clicam ali num termo de aceite. E por acaso a gente sabe o que está escrito naquele termo de aceite? Eu duvido que ninguém vai lá ler o termo de aceite para saber o que está sendo compartilhado ali. E por conta de um desses testes ridículos, né, da internet, isso influenciou, inclusive, as eleições americanas. Isso influenciou a eleição do Brexit na Europa, na divisão da Inglaterra, do Reino Unido com os demais países da União Europeia. Por quê? Porque foi de uma pesquisa que foi feita no Facebook, que foram coletados dados, esses dados foram compartilhados em campanhas políticas e para governos poderem estudar o público, para estudar eleitores, para estudar as pessoas, como que elas se comportariam. Né? E as pessoas não sabiam que os dados delas estavam sendo compartilhados ali. Isso gerou o que é chamado de escândalo da Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica é uma empresa de análise de dados e ela simplesmente compartilhou, né, esses dados que foram obtidos através de um aplicativo, de cliques dos usuários para fazer testes no Facebook. Então, só que essa rotina, né, de uns tempos para cá, bem recentemente, ela foi se alterando, né? A rotina social foi mudando e a econômica também, evidentemente. O que as empresas precisavam? Elas precisavam aprender a manejar esse volume absurdo de dados pessoais que eles têm crescimento exponencial. E aos poucos, né, operar isso tudo virou também alguma coisa usual. Hoje em dia, qualquer empresa possui ali um sistema organizado de armazenamento de dados, né, de análise, né? Mas agora qual é o grande desafio, né, para quem é do setor privado? Se antes teve esse boom, né, de disponibilização de dados, digamos que hoje, ainda que aqui no Brasil é mais incipientemente, mas hoje a gente vive uma fase de retração, ou no mínimo de um pouco mais de cuidado por parte das pessoas com seus próprios dados. Então as coisas se inverteram. E as pessoas também, né, que podem ser chamadas também de consumidores ou clientes, elas vêm pedindo, elas vêm exigindo por mais proteção de dados. Então, por isso, né, que foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados. E essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela possui aí duas balizas, que elas precisam estar em equilíbrio, tá? E ela é sempre, a proteção de dados pessoais, a gente tem que visualizar sempre com essa busca, né, incessante de equilíbrio e manutenção dessas duas forças, que são o desenvolvimento econômico e tecnológico, bem como a inovação, né, que precisa acontecer, porque o país ele precisa desse desenvolvimento econômico e tecnológico, de mais inovação, para poder se desenvolver, para poder se projetar, para poder se manter economicamente, né, viável. E a outra força é a inviolabilidade dos direitos constitucionais dos cidadãos. Elas precisam estar mantidas, elas precisam ser protegidas, elas precisam ser preservadas, até porque são direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Então, nós temos, né, a evolução regulatória histórica, né, em torno da questão da proteção de dados, ela revela muito, inclusive, sobre o próprio desenvolvimento humano, né, da sociedade em torno do conceito de privacidade. E estimula, né, e permite um juízo aí de ponderação, baseado em parâmetros como necessidade e proporcionalidade, que a gente vai ver que são pilares da LGPD.
são princípios, né? Para modelar e para contrabalancear esse interesse privado e o interesse público, né? E estabelecer aí a possibilidade de ingerência do Estado sobre direitos fundamentais e liberdades civis, que inclusive podem ser limitados por conta desse desenvolvimento, por conta de inovações, por conta, né, daquela primeira força, né, que a gente mencionou aqui, que é a do desenvolvimento econômico e tecnológico. Esse desenvolvimento econômico e tecnológico, ele pode limitar direitos dos cidadãos. Então, é isso que a legislação busca proteger. Então, nós temos no artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados muitas informações importantes. O artigo 1º, o legislador já vem trazendo que essa lei, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive por meios digitais. O que significa isso? Que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não diz somente respeito a informações e dados que estão disponibilizados em ambientes tecnológicos. Não, uma caderneta de fiado do bar da esquina é uma base de dados. Por quê? Porque ali tem nomes, ali tem endereços, tem telefone, isso tudo são dados. Então, essa lei, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, não importa o meio onde eles estejam, não importa se eles estão analogicamente arquivados, armazenados, ou sendo tratados no papel, na caderneta, no caderno, na ficha. Não, a LGPD, ela também envolve essa proteção. E também, né, por meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, aqui, nós temos quem está sob o guarda-chuva da LGPD, né? Essas pessoas aqui que tratam dados pessoais, elas podem ser pessoa natural, pessoa jurídica de direito público ou privado. Só que aqui a gente tem uma pequena distinção. O legislador, ele fala que quando o tratamento de dados for realizado por uma pessoa natural, essa pessoa natural, pessoa física, ela precisa ter fins econômicos, né, para esse tratamento de dados. Então, eu, pessoa física, que tem um negócio ali, eu sou autônoma, sou vendedora autônoma, ou eu sou blogueira, né, de Instagram, vendo minhas coisas ali, faço propagandas, né, como se diz hoje, influencer, né, sou influencer ou alguma coisa assim, ou eu sou um prestador de serviço autônomo, eu sou uma pessoa natural, pessoa física. Para que a LGPD incida sobre a minha atividade, eu preciso ter finalidade econômica para esse tratamento de dados. Agora, quando se trata de pessoa de direito público e privado, não precisa ter finalidade econômica. Então, a igreja tem que respeitar a LGPD, igrejas, templos e tudo mais. O condomínio, né, onde muitas pessoas hoje em dia moram, precisam estar adequados à LGPD. As ONGs, empresas sem fins lucrativos, Santa Casa de Misericórdia, enfim, todo tipo de pessoa jurídica, seja de direito público ou privado, tem a obrigação de estar adequadas à LGPD. E qual o objetivo? Né? O legislador também coloca no artigo 1º, o objetivo é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, a LGPD existe para a proteção desses direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A LGPD, ela não existe para proteger empresa, ela existe para proteger titulares de dados, que somos todos nós. 220 milhões de brasileiros são titulares de dados. Outra questão importante aqui que a legislação nos apresenta é que essas pessoas, né, os titulares de dados, são pessoas naturais. E se a gente reportar ao Código Civil, que conceitua o que é pessoa natural, ele nos diz que a pessoa natural é a pessoa viva. Tá? Então, a LGPD, ela não está incidindo, né, a sua incidência
não abrange falecidos e nem nascituros. Tá? Então, a criança que está ainda, a mãe está gestando, ela não está sob a proteção da LGPD. E as pessoas falecidas também não estão. Ah, então não tem uma legislação que protege? Tem várias. Hoje, antes mesmo eu mencionei uma quantidade enorme de legislações que tratam aí de proteção de dados. Porém, na LGPD, a gente está tratando somente de pessoa natural, tá? Então, nós temos aqui a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada em 2018, né? Porém, ela entrou em vigor somente em 2020, e ela tem como base, né, o GDPR, que é o General Data Protection Regulation, tá? É o regulamento, né, de proteção de dados europeu. A nossa LGPD, ela buscou, né, como fonte de inspiração o regulamento europeu. E ela está vigente aqui no Brasil desde 18 de setembro de 2020, tá? Então, tem pouco mais de um ano aí da sua vigência. Porém, quando ela entrou em vigor, em 18 de setembro do ano passado, ela entrou parcialmente em vigor. Por quê? Porque as sanções administrativas previstas nessa lei, na LGPD, elas não entraram em conjunto com a vigência da lei em setembro do ano passado. Somente passaram a ser aplicadas agora, no dia 1º de agosto de 2021. Então, a partir de 1º de agosto desse ano, de 2021, a LGPD está plenamente vigente. Todos os seus artigos vigentes. Tá? Uma questão que é super importante, que a gente precisa ter sempre em mente, é que a proteção de dados, ela envolve sempre os assuntos que estão vinculados à segurança da informação. Justamente porque a gente acabou de ver que a informação é um dos ativos mais relevantes para todas as empresas. Né? Porque hoje em dia, imaginem, ela é considerada um dos recursos patrimoniais mais importantes para que se mantenha um negócio. Então, imagine informações confidenciais em posse de concorrentes ou pessoas de má fé, que elas podem prejudicar não somente a reputação e a imagem, né, causar dano reputacional à empresa, mas elas podem inviabilizar processos operacionais diários. Né? A gente teve um exemplo mês passado que aconteceu com a Renner, por exemplo. A Renner teve uma invasão, né, no seu sistema, que inviabilizou por quase uma semana o e-commerce da Renner. A Renner não conseguia vender online, somente nas lojas físicas que tem nas cidades. Então, imaginem para calcular o prejuízo que essa empresa teve por causa de um incidente de vazamento, um incidente de dados ocorrido no seu sistema. Né? Ainda não se sabe as consequências, se aconteceram vazamentos, ou se teve prejuízos, né, para titulares, enfim. Mas a Renner sofreu isso há poucos dias. E todo santo dia a gente vê alguma notícia de algum vazamento que aconteceu em algum tipo de organização, seja pública ou seja privada. Então, a continuidade de um negócio, ela pode se agravar, inclusive ser inviabilizada, se a segurança das informações não receberem a devida atenção. Então, nesse sentido, vai ganhar muito destaque o conceito de segurança da informação, que significa que é aquela que trata, né, da proteção de sistemas e dados da empresa com níveis definidos a partir do valor das informações e dos possíveis prejuízos originados pelo seu uso indevido. Então, eu vou ter ali dentro de uma empresa, eu vou ter informações públicas, eu vou ter informações privadas, eu vou ter informações sigilosas, eu vou ter informações confidenciais. Conforme vai subindo esse grau, esse nível, né, de criticidade dos dados, maiores as camadas de proteção, né, eu preciso ter em cima daquelas informações, daqueles dados. A gente passa, então, para os fundamentos, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. E nós temos aqui
alguns, né, deles, como, por exemplo, né, a livre iniciativa, a livre concorrência, o direito do consumidor. Aqui a gente está falando de fundamentos exclusivamente voltados para as empresas, né, ou órgãos públicos. Aqui, por exemplo, a liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião, isso aqui são direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Desenvolvimento econômico, tecnológico e de inovação também são pilares constitucionalmente assegurados. Respeito à privacidade também estão previstos na Constituição. E a gente tem ainda aqui, né, a autodeterminação informativa, os direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e cidadania. Essa autodeterminação informativa, ela significa o empoderamento do titular de dados, do cliente, do consumidor, para que ele tenha conhecimento sobre o que está sendo feito com os seus dados. E ele tem também o poder de determinar com que certas empresas que estão ali tratando os dados dele deixem de fazê-lo, ou corrijam aquilo que está sendo feito, ou faça aí o compartilhamento com outras empresas. Então, isso vai dar aí poder, né, a nós, titulares de dados, para podermos realmente sermos donos dos nossos dados, né? A empresa não é dona de dado nenhum, a empresa é dona de dados de terceiros, né? Ela pode ser dona ali de patentes, de marcas, enfim, de outras questões. Agora, dos dados pessoais, nós somos os donos, nós somos os proprietários dos nossos dados, e não a empresa. Aí, como eu mencionei para vocês, a LGPD ela traz algumas definições muito importantes. E a primeira delas, não poderia deixar de ser, é a definição de dado pessoal, né? Então, o legislador define dado pessoal como sendo a informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável, ou seja, qualquer informação que identifique ou que possa vir a identificar uma pessoa, tais como nomes, números, códigos de identificação, endereços, né? Só que o legislador, ele também trouxe um nível acima desse dado pessoal, que esses aqui a gente chama de dado pessoal comum, né? Existem os dados pessoais sensíveis, né? Dados pessoais sensíveis, eles demandam uma maior proteção por parte da lei, mais rigor por parte da segurança, né, desses dados, da privacidade deles, da utilização, da finalidade desses dados. E o que são esses dados sensíveis? É o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião pública, afiliação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculados a uma pessoa natural. Então, por que o legislador quis dar uma proteção mais incisiva sobre os dados pessoais sensíveis? Porque eles podem acarretar discriminação para o titular dos dados. Então, eu não posso nunca me utilizar dessas informações aqui com caráter discriminatório. Portanto, ele exige, por conta da sua sensibilidade, né, uma maior proteção por parte da lei. Aqui são exemplos, né, de dados identificados, né? Ele identifica completamente uma pessoa, por exemplo, um passaporte, um CPF, um RG, né? São dados identificados. E aqui nós temos o exemplo de dados identificáveis, né, que pode vir a identificar um titular. Aqui nós temos dados, né, que hipoteticamente ou a priori eles não querem dizer nada. Mas se nós juntarmos essas três informações aqui, alguém se arriscaria a dizer um nome?
nome de uma pessoa? Lendo essas 3 informações aqui, Ivete Sangalo. exatamente. Você acaba de identificar uma pessoa com dados que hipoteticamente não teriam importância nenhuma. Por isso a importância das informações e do estreitamento desses dados, né? Para que as empresas elas fazem isso o tempo todo. Elas buscam uma informação sua aqui, outra informação sua ali, outra ali, outra ali. Elas desenvolvem todo o seu perfil. Elas sabem tudo sobre você. Fazendo o quê? Coletando dados, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, elas te desenham inteirinho. E elas sabem o que te oferecer, o que te mandar de propaganda, né? A gente vê muito disso nas redes sociais, né? Daqui a pouco você tá falando, putz, eu preciso de um tênis. Daqui a pouco explode de modelo de tênis na tua rede social. Por quê? Porque isso daí é coleta de informação. Assim, vamos jogar lá, quem sabe ele compra, né? E isso dá muito certo. Então, nós temos aqui os exemplos, né, de dados pessoais comuns, né, como CPF, endereço, RG, e-mail, telefone, CNH, passaporte, e os dados sensíveis, né, aqueles que eu mencionei para vocês. Origem racial, convicção religiosa, dados de saúde, enfim, todos esses aqui. Ah, mas são só esses? Não. Qualquer dado que venha a caracterizar e possibilitar algum tipo de discriminação com relação ao titular, ele vai ser considerado um dado sensível. Nós temos um exemplo aqui da foto. A foto, a priori, ele é um dado comum, é uma foto. Mas e se essa pessoa, por exemplo, ela tiver um rosto desfigurado, ou se ela tiver vitiligo, por exemplo, ou algum tipo de característica que seja, de alguma forma, capaz de gerar um tipo de discriminação. E a foto vai sair da categoria de dado comum e vai passar para dado sensível. Então, isso tudo é um critério de avaliação ali no momento em que você está avaliando os dados, que tipo de situação aquele dado ali poderia acarretar, tá? Bom, mais definições importantes. Nós temos, eu já devo ter falado aqui isso várias vezes, a palavra tratamento. Então, existe aí, na LGPD, o conceito de tratamento de dados, né? Então, o tratamento de dados é qualquer operação realizada com dado pessoal. Toda operação realizada com dado pessoal é um tratamento. E o legislador, ele deixou o artigo exemplificativo. O artigo não é números clausos, tá? Ele não é fechado. Ele coloca exemplificativamente coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Tudo isso é configurado como tratamento de dados. Ah, mas eu preciso realizar todos? Não. Um que eu realize, um deles, eu já estou tratando dados. Né? Então, inclusive, eu já tive vários clientes que falaram assim, eu não realizo tratamento de dados. Eu falei assim, tá, vamos por partes. O que você faz? Qual que é a sua atividade? Ah, eu faço isso, aquilo. Você vende? Vendo. Você vende para quem? Ah, eu só vendo para a empresa. Ah, beleza. Mas você tem funcionário na tua empresa? Tem. Então, você trata dados. Então, você realiza tratamento de dados. Pode ser uma empresa que seja 100% B2B, tá? Que é business to business. Se ela tiver um funcionário, ela realiza tratamento de dados. Se ela tiver um contrato que tenha o nome de uma pessoa, ela realiza tratamento de dados. Então, tratamento pode ser qualquer uma dessas operações aqui. E aí tem o titular, né, que somos nós, pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto do tratamento. Outras figuras importantíssimas na LGPD são os agentes de tratamento de dados,
que está dividida entre controladores e operadores. Quem são esses caras, né? O controlador, ele é a pessoa que tem a competência de tomada de decisão. Então, ele define o que vai ser feito com aqueles dados. Então, toma as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, essa pessoa ela pode ser natural ou jurídica de direito público ou privado. E o operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que vai realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, nós temos, por exemplo, uma empresa. Ela é controladora dos dados pessoais dos seus funcionários. Ela é controladora dos dados pessoais dele. Ah, mas essa empresa, por exemplo, ela tem um escritório de contabilidade que presta serviço para ela. Faz lá a escrita fiscal e de RH, por exemplo. Esse escritório de contabilidade, ele vai estar realizando operações de tratamento de dados daquela empresa. Ele vai ser o quê? Ele vai ser um operador de dados daquela empresa X, certo? Então, uma mesma empresa, em determinada operação, ela pode estar figurando como controladora, e em outra ela pode estar figurando como operadora. Esse exemplo do escritório de contabilidade mesmo, ele vai ser controlador dos dados pessoais dos seus funcionários, de dentro do escritório. Tá? Mas ele vai ser operador dos dados pessoais dos clientes dele, por exemplo. Né? Nós, advogados, nós somos operadores dos dados dos nossos funcionários, né? Do nosso escritório. Porém, nós somos operadores de dados pessoais dos nossos clientes. Eles nos compartilham dados, né, e informações, e eles definem o que é para ser feito com aqueles dados. Então, o que eu posso fazer com aqueles dados? A defesa dele. É isso que eu posso fazer com aqueles dados ali. Eu não posso pegar aqueles dados e sair compartilhando com outros colegas, publicar aquilo ali, pegar aquele caso ali, escrever e colocar o nome das pessoas. Eu não posso. Eu vou estar desviando a finalidade. Então, essa questão dos agentes de tratamento de dados, ela é crucial para o entendimento e para a operacionalidade da LGPD. Aí nós temos ainda aqui os pilares da Lei Geral de Proteção de Dados, que são 5, tá? Que são as bases legais, que são as hipóteses justificadoras pelas quais a empresa vai poder tratar aqueles dados. Então, eu tenho ali um processo, por exemplo, processo de contratação de funcionário. Ele vai me passar uma diversidade de dados. Então, para que serve aqueles dados que ele está me passando? Para o contrato. Eu só posso usar aqueles dados ali para o exercício do contrato de trabalho dele. Então, as bases legais que outorgam, né, aos agentes de tratamento a utilização desses dados. Sem uma base legal, você está utilizando o dado de forma desconforme com a legislação. Nós temos ainda os direitos do titular, a segurança, como eu mencionei para vocês, o accountability, que é uma palavra que vem derivada principalmente, né, do direito inglês e americano, que significa prestação de contas. Eu tenho que prestar contas, né? Obrigação de prestação de contas e obrigações jurídicas relacionadas à compliance, que nada mais é do que a conformidade, né? E os princípios, que é uma série de medidas que as empresas precisam adotar em cada prática de uso do dado. Então, em toda operação que eu for realizar com dados, eu preciso ter em mente sempre a observância desses princípios, que são estes, né? São 10 princípios que norteiam o tratamento de dados pessoais e eles estão especificados no artigo 6º da LGPD, que são finalidade, adequação e necessidade, o livre acesso, a qualidade dos dados, a transparência, a segurança, a prevenção
a não discriminação e a responsabilização e prestação de contas. Então, em cada operação que a empresa realize, ela precisa observar esses princípios todos aqui para verificar se ela está realmente em conformidade com a legislação. Outra figura, né, que veio com a LGPD, que é extremamente importante, é a figura do encarregado de proteção de dados, ou DPO, que é o Data Protection Officer. Tá? Quem é essa pessoa? O artigo 5º, nosso dicionário da LGPD, ele informa no inciso 8º, né, que o encarregado ele é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o artigo 41, ele dispõe, por sua vez, que é o controlador que deverá indicar o encarregado pelo tratamento dos dados. Mas peraí, tem uma incoerência aqui. O artigo 5º, ele fala que é a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador, mas o artigo 41 diz que é o controlador que tem que indicar o encarregado. Como que fica isso? Na verdade, parece ser uma incoerência da legislação, mas o artigo 41, que é o que trata especificamente do DPO, ele diz que é obrigatória a indicação pelo controlador, mas é recomendável, né? Seria considerado uma boa prática o operador que fizesse também essa indicação. Mas como a gente acabou de ver, numa empresa, ela não vai ser o tempo todo controladora de dados, e nem o tempo todo operadora de dados. Então, em uma determinada operação, ela pode estar controladora, em outra, ela pode estar operadora. Então, se em alguma operação da empresa ela se posicionar como controladora de dados, ela é obrigada a indicar um DPO, tá? Que é essa pessoa, né, que vai servir de canal entre a empresa e os titulares, né, que farão solicitações para a empresa, aí o DPO vai responder, a ANPD, que pode vir fazer uma fiscalização na empresa, o DPO que vai atender, que vai providenciar a documentação. Então, ele é como se fosse a ponte ali da empresa com a ANPD e da empresa com o titular de dados. E aí, nós temos, então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é uma agência, né, de regulação de proteção de dados, tal como a Anvisa, a ANEEL, a Anatel, a ANS, e nós temos agora a ANPD. Então, numa sociedade onde os dados assumiram essa importância, ela precisa de regras, né? Ela precisa de regras claras, ela precisa de transparência sobre a forma como esses dados serão tratados. E quando essas regras elas estão em equilíbrio, elas trazem maior segurança jurídica, elas trazem maior previsibilidade para os setores produtivos e a confiança dos cidadãos e consumidores. E em que pesem críticas, né, que obviamente que uma legislação nova, toda a legislação nova recebe, a LGPD ela traz essa confiança e essa previsibilidade e permite, né, que essa transformação digital brasileira avance e possa aí se aproximar dos países que já possuem isso mais consolidado, né? Então, tão importante quanto a existência da lei, né, e das regulamentações é a forma, né, institucional pela qual elas vão se fazer respeitadas. Não adianta nada uma lei que não tenha um respaldo, né, de aplicabilidade. É aquela tal daquela lei que ninguém liga, que ninguém faz nada, que não pega, né? Então, e aí a gente chega justamente na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autoridade com natureza jurídica, por enquanto, provisória, tá? Transitória a natureza jurídica dela, com alcance amplo, né, que pode chegar a todos os setores econômicos brasileiros, inclusive até alcançar atividades estatais, né, de políticas públicas e serviços públicos,
sendo importante que, né, que na execução das suas atribuições ela realize com o seu papel com autonomia, né, para fiscalizar ambos os setores, né, público e privado. E aí a gente chega, então, aos direitos, né, dos titulares que estão previstos lá na LGPD, né, para se fazer valer a autodeterminação informativa. Então, toda pessoa natural, ela tem assegurada a titularidade dos seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade. Só que, além disso, o legislador da LGPD, ele consignou lá no corpo da lei outros direitos. Então, o titular, ele tem direito a obter do controlador, em relação aos dados dele, né? Os dados dele que são tratados por esse controlador, a qualquer momento e mediante requisição. Confirmação da existência de tratamento, você, ei, empresa, você trata meus dados? Eu quero saber. Você pode simplesmente enviar uma solicitação. Se você acontece isso com a gente todo santo dia. Você recebe spam, e-mail spam, ligação de empresa que você nunca ouviu falar na sua vida. Faz o teste depois. Vai lá no site dessa empresa, verifica lá o e-mail, se eles têm canal do titular de dados, porque se não tiver, eles já vão estar em desconformidade também. E fala assim, escuta, eu recebi ligação de vocês, eu recebi tal, eu quero saber que vocês confirmem a existência de tratamento de dados aqui meus. E eu quero saber para quê, onde que vocês coletaram, o que vocês estão fazendo com os meus dados. É basicamente isso. O titular tem o direito de fazer tudo isso. Acesso, correção de dados incompletos, desatualizados, tem o direito de solicitar anonimização, bloqueio e eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade. Obviamente, aqui, que guardadas a competência, né, que os agentes possuem de manter aqueles dados ali, caso ele esteja em conformidade e exista uma finalidade para esse tratamento, uma base legal que justifique. Portabilidade, né, dos dados para outro fornecedor, eliminação de dados pessoais tratados com consentimento, né? O consentimento é uma das bases legais, existem diversas outras que estão previstas no artigo 7º e no artigo 11 da LGPD, as bases legais. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o compartilhamento, porque você tem o direito de saber se ele está tratando os seus dados e com quem ele está compartilhando. Então, e por que ele está fazendo esse compartilhamento, né? A informação também sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento. O que vai acontecer se eu não fornecer o consentimento? O serviço não vai ser prestado. Ok, mas eu tenho o direito de saber, se eu não fornecer o meu consentimento, o que vai acarretar isso? A revogação do consentimento, né, nos termos do artigo 8º, parágrafo 5º. E, por fim, a gente chega na última parte, que é a da responsabilização, responsabilidade civil e ressarcimento de danos, que é muitíssimo importante, né? Então, o controlador e o operador, em razão, né, do exercício da atividade deles, né, de tratamento de dados, que causarem a alguém um dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, contrariando a LGPD, estará obrigado a repará-lo. Muita semelhança aí com o Código de Defesa do Consumidor, muita semelhança com o Código Civil, tá? Artigo 186, 187, 297. A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular de dados, o legislador da LGPD, ele estabelece hipóteses, né, de responsabilização solidária do operador, especialmente quando ele descumprir a lei ou agir em desacordo com as ordens do controlador. Desvio de finalidade. É aquele operador que tinha uma finalidade e ele desviou-se disso e partiu para realizar tratamento de dados que não condiziam
com as determinações do controlador. E isso traz um importante ponto de alerta de que se o operador efetivamente, né, ele deve ser conhecedor das normas relacionadas à proteção de dados pessoais. Então, quando eu tenho ali fornecedores, parceiros, né, que eu vou compartilhar meus dados, eu preciso saber como é que aquela empresa está ali também com relação ao LGPD. Por quê? Porque ele pode causar um incidente de vazamento de dados e quem vai ser responsabilizado sou eu que sou o controlador. Então, é importante, né, você saber, né, quem são aí os seus stakeholders, né? E a LGPD, ela estabelece também a responsabilização solidária entre controladores, porque existem determinadas operações em que não tem um controlador e um operador, os dois são controladores. Então, existe aí também a questão da responsabilidade solidária, que é muito positivo, inclusive para os titulares, né? Na medida em que o tratamento dos dados pessoais frequentemente ele envolve mais de um agente, né? E não se poderia exigir com que o titular soubesse quem são todas essas pessoas. Ele vai naquele que ele conhece. É naquele lá, é igualzinho ao Código de Defesa do Consumidor. Ele não é obrigado a chamar todo mundo no processo, ele chama os outros que se virem para receber dos outros lá. Existe, inclusive, né, o direito de regresso, né, daquele que pagou, na medida da sua participação, de exigir dos demais responsáveis pelo dano causado, tá? A questão da responsabilidade, se ela é subjetiva ou objetiva, ela não é pacífica, vai demorar para pacificar isso, até porque os processos estão iniciando agora, né, envolvendo a questão da LGPD, só que existem defensores das duas correntes, tá? Responsabilidade fundamentada na culpa e a responsabilidade objetiva, que é fundamentada tão somente no nexo de causalidade e no dano. Há defensores ferrenhos para as duas correntes. E existem aqui as excludentes de responsabilidade, ou seja, o controlador, né, os agentes de tratamento de dados, controlador e operador, eles só não vão ser responsabilizados nessas três hipóteses, que são: se eles provarem que não realizaram o tratamento daquele titular, olha, eu não realizei o tratamento de dados seus. Então, ele não pode ser responsabilizado por uma situação em que ele sequer se envolveu nela, ele não realizou o tratamento. Segundo, que embora tenha realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados. É aqui que entra a necessidade das empresas em estarem em conformidade com a lei. Por quê? Porque elas, fazendo a adequação à lei, implementando essas adequações à lei, elas vão poder, caso haja um tipo de incidente, né, uma responsabilização, elas vão poder arguir aí uma excludente de responsabilidade, demonstrando, né, judicialmente ou até mesmo administrativamente, que ela cumpriu com as determinações legais e, mesmo assim, ela tomando todas as precauções e estando em conformidade com a lei, aconteceu um dano. Então, ela vai se eximir do ressarcimento. E a última hipótese de excludente é quando se tratar de culpa exclusiva da vítima, né? Que é o dano decorrente da culpa exclusiva do titular de dados. Então, gente, eu finalizo aqui essa apresentação. Peço desculpas para vocês ter demorado aí, ter dado esse problema. E se alguém tiver alguma pergunta ou questionamento que queira fazer, eu estou à disposição de vocês. Agradeço mais uma vez a Lenise e vocês, até pelo adiantado da hora. A gente está aqui falando de LGPD. Muito obrigada. Obrigada, Rê. Foi ótimo. Cada vez que eu escuto você falar, eu aprendo alguma coisa a mais, né? Então, sempre bom, viu? Te ouvir. E vocês fiquem à vontade, se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida.
Às vezes é uma pergunta simples, né? Mas que Exatamente, às vezes é importante. o pessoal fica às vezes com alguma dúvida e fala, eu não vou perguntar isso porque é muito bobo. Muitas vezes é a dúvida de todo mundo e ninguém quis perguntar, né? Bem isso. Com licença, Renata. Pois não. Para mim não ficou claro a questão quando você falou que é recomendável que o controlador possa indicar o encarregado. Ele pode indicar o encarregado, mas você falou que é recomendável o operador e mais quem para indicar. Tá, eu vou voltar nessa questão, porque ela é confusa mesmo, que o próprio legislador, ele se embananou ali na lei, tá? Então, como eu mencionei, né, nós temos os dois agentes, o controlador e o operador. O controlador, ele é obrigado a indicar o DPO, tá? Ele é obrigado, em qualquer situação. Mesmo que ele seja pessoa, como se diz, pequena empresa, microempresa, média empresa, MEI, grande empresa, SA, ele tem que indicar quando ele for controlador. Ao operador, nos termos do artigo 41, o artigo 41 ele restringe essa obrigatoriedade somente ao controlador. Só que acontece que existem outros artigos da LGPD que nos leva a crer que é considerada uma boa prática, ou seja, seria visto, né, com bons olhos, né, numa eventual fiscalização ou num eventual processo judicial, que o operador também indicasse um encarregado de proteção de dados. Porém, pela interpretação atual, inclusive a ANPD já se manifestou nesse sentido, a obrigatoriedade legal existente hoje é para o controlador. Mas, como eu mencionei para vocês, uma empresa, ela não vai ser 100% só controladora. Em todas as suas operações, ela é controladora. Pode ser que em alguma determinada operação, ela seja operadora também, e vice-versa. Uma outra determinada empresa, ela não vai ser sempre 100% operadora de dados, né? Ela não vai trabalhar 100% do seu negócio com o meu cachorro, como operadora, né? Então, a gente precisa avaliar aí a situação da empresa. Se em algum momento, em alguma operação que ela realiza, ela for controladora, então ela vai ter obrigatoriamente que indicar um DPO, ela vai ter que indicar. Se houver aí, eu não consegui encontrar ainda, tá? Um exemplo de uma empresa que seja 100% operadora de dados. Agora, se houver, se vier a aparecer uma empresa, um negócio que seja 100% operador de dados, ele não vai estar obrigado legalmente a ter um DPO, mas é considerada uma boa política, né? Uma boa prática, se ele o fizer, tá? Ainda que não tenha essa obrigação. Essa parte, essa questão de dispensa ou obrigatoriedade de indicação de encarregado de proteção de dados, ela ainda vai ser melhor regulamentada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Inclusive, na semana passada, uns 10 dias atrás, mais ou menos, eles soltaram uma cartilha, né, falando justamente das adequações para micro e pequenas empresas. E já está acontecendo, né, audiências públicas, reuniões com vários segmentos para se avaliar casos de dispensa de indicação de DPO para determinadas empresas ou segmentos, tá? Então, hoje, a obrigatoriedade legal de indicação de DPO é para controladores, tá bom? Deu para entender? Sim, obrigado. E só mais uma dúvida: nesse Pois grupo não. que tem na OAB daqui de Assis, pode participar bacharel? Pode participar. Aliás, nós temos hoje nós temos 5 pessoas na comissão, né?
E Como é que faz para participar? é só passar o nome, né? É só você passar o nome na secretaria da OAB e falar que você quer participar da comissão de Direito Digital e Proteção de Dados da OAB de Assis. Você vai passar o seu nome ali, Seu nome lá, Rafa. né, Lenise? Eu coloco o seu nome lá, Rafa. Obrigado. E passo o seu telefone também para eles lá, porque daí quando a Rê fizer alguma reunião, daí ela entra em contato com você. A gente faz reuniões, agora a gente está um pouco parado, porque está todo mundo muito assoberbado de trabalho, mas a gente está preparando, tá? Nós estamos começando a agilizar, preparar uma semana da LGPD. Semana, digo 3 dias, tá? Vai ser aí uma comemoração ao primeiro ano, né, de vigência da LGPD. E outro projeto que a gente também tá começando é elaboração de uma cartilha da LGPD para escritórios de advocacia, tá? Que é um outro projeto também para a gente poder auxiliar os nossos colegas advogados, como que eles fazem aí a adequação dos seus escritórios à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas entra lá que você vai ser muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Mais alguém, gente? Tem alguma pergunta? Lucas, Zé Reinaldo, Romero, Amanda. Então é isso, Rê. Muito legal, gente. Muito obrigada, viu, Lenise, pessoal, por estarem aqui, né, nesse horário. Sim. Eu agradeço imensamente e fico à disposição de vocês sempre. Nós tá que bom? agradecemos, viu, Rê? Nós que agradecemos. É um prazer sempre te ouvir, uma honra te ouvir. E muito obrigada pela sua disponibilidade, por compartilhar conosco o seu conhecimento, tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá? Tchau, E boa tchau. semana. Tchau, Rê. Obrigada, Rê. Tchau.